eu queria falar de algumas questões, duas, na verdade, que são questões mais teóricas, né? Não questões técnicas que a gente está acostumado a pensar, e que foram problemas que a gente se debateu bastante na hora da montagem do guia de acervo, da definição dos conjuntos documentais, da discussão do que era o acervo Mário Covas, o fundo Mário Covas, como nós definimos, né? E aí surgiram, né, são duas questões, né? O público, eu chamei de o público e o privado, o pessoal e o coletivo. São duas condições interessantes. A primeira coisa é a questão do que é público e do que é privado, né? Quando você pensa em arquivo pessoal. Sempre que a gente fala em arquivo pessoal, a gente lembra das relações privadas, mesmo que na atuação, no trabalho, no desenvolvimento de uma atividade profissional, de uma atividade acadêmica, qualquer que seja ela, é dentro do âmbito privado que a gente acaba se relacionando. E isso tem uma característica interessante quando você começa a pensar no acervo do titular de cargo público. Por quê? A priori, ele está exercendo uma função pública. As decisões que ele toma, as ações que ele realiza, têm uma abrangência oficial. Né? E aí você começa a questionar se esse arquivo realmente é pessoal, se ele é privado, se ele é público. E nós discutimos muito isso e começamos a pensar nessa dicotomia entre público e privado, nas inter-relações que se estabelecem, nas relações entre esse pessoal e o público, como é que isso se relaciona. Né? E aí a gente chegou numa coisa interessante, que é a ideia da cultura que faz aparecer esses arquivos. O titular do cargo público é uma pessoa, com referências culturais próprias, com referências de personalidade própria, com desejos e interesses particulares. Mesmo atuando na administração pública, ele vai ter sempre essa característica de personalidade que vai fazer com que cada governo, dependendo do governante, seja diferente. Né? A gente vê isso muito. A atividade pública é muito influenciada por isso. E aí, afinal, onde tem que estar esses arquivos, né? A gente tem um problema de jurisdição, né, que o Instituto Fernando Henrique está trabalhando muito bem, que é a ideia dos arquivos de presidentes da República. Né? No Brasil, somente os arquivos dos presidentes têm tido algum tipo de formalização legal a respeito da sua preservação. Eles devem ficar preservados, eles devem ter algum tipo de tratamento e devem ser publicizados. Né? Tem que dar acesso ao público. Por outro lado, cada presidente acaba trabalhando isso, né, de acordo, de novo, com a sua personalidade, com os seus interesses e dando um encaminhamento para isso de uma maneira diversa. A gente tem alguns casos que estão virando instituições muito interessantes. Nós temos alguns casos que agora a Brasília está se preocupando, né, você está tendo a memória dos presidentes e trabalhando com isso também, mas ainda é disperso. Nós não temos essa cultura. E essa personalidade influencia muito esse trabalho. E aí essa característica de vai ser maior, vai ser menor, vai ser mais complexo, vai ser menos complexo, está muito relacionado ao titular. Né? Esse titular vai produzir, sim, um arquivo pessoal, mesmo atuando num cargo público. Por que pessoal? Porque foi a escolha dele a forma. As ações que ele realiza e que se tornam ações oficiais, elas estão nos arquivos das secretarias, dos ministérios, de todos os órgãos governamentais. Tudo o que foi feito antes da oficialização, antes da tomada de decisão e da transformação em um projeto de lei, da transformação em decreto, do que quer que seja o documento que oficializou aquele ato, não está em lugar nenhum, ou está no gabinete. Esse gabinete é uma coisa muito importante. Né? Essa documentação de gabinete, ela tem uma diferença fundamental em relação à documentação institucional. Quando você trabalha, e a minha vida toda foi voltada para arquivos institucionais, né? O arquivo pessoal não é a minha especialidade, muitos aqui sabem disso, eu sempre trabalhei com arquivo de empresa. Quando você está num arquivo institucional, num arquivo de empresa, mesmo num arquivo público, de uma entidade, de um órgão público, você tem funções pré-determinadas que encaminham a produção do arquivo. A realização dessas funções, o cumprimento das ações que devem encaminhar ao órgão, eles se
cuidam de resolver que arquivo vai nascer ali. As mudanças são um pouco mais lentas, né? Você tem mudanças, lógico, culturais, mudanças institucionais, mudanças de estrutura, mas elas têm uma regularidade maior do que no arquivo pessoal, né? Porque o arquivo pessoal vai nascer de acordo com a vida dessa pessoa, que a gente sabe que pode dar muitas voltas.